ler uma página do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Antes de servir. Capítulo 4. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Mateus, capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, o homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora, destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto corre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Vamos fechar nossos olhos, nos unir em pensamento e em oração e elevar a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, nossos pedidos de bênção, nossos agradecimentos por estarmos aqui hoje reunidos para mais uma palestra pública. Vamos pedir que a espiritualidade superior possa iluminar o palestrante da noite, Luiz Antônio, que todos nós compreendamos a mensagem que ele vai nos trazer e possamos colocá-la em prática em nossas vidas diariamente. Agradecemos, Pai, a oportunidade bendita da internet, que nos permite, apesar da distância, estarmos juntos toda quarta-feira para o aprendizado dessa doutrina libertadora e pedir que todos dessa reunião hoje, que estão aqui nessa sala, todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, sejam abençoados por Deus, estejam sempre sob o seu manto de paz, de amor e de harmonia. Que tenhamos mais uma noite de grande aprendizado e que deixamos agora a palavra com Luiz Antônio. Obrigada, Cristiane. Desculpa, Ana Paula. Obrigada, Eric. Meus amigos, é com muita alegria que hoje a gente recebe o nosso amigo Luiz Antônio Barreiros Filho,
Ele é lá do Rio, a casa espírita que ele frequenta é o Posto Científico de Caridade Bezerra de Menezes e Tibiriçá, na Penha. O Luiz Antônio, ele é dirigente, é coordenador do ESG, das reuniões de desobsessão, expositor das palestras, né? Ele já esteve como diretor de patrimônio, da direção da assistência social também. Eles têm um trabalho grande lá de visitas a asilo, de uma colônia de Curupaiti, distribuição de cesta básica, sopa, lanche nas ruas, atendimento à gestante, alfabetização para os adultos, reforço escolar, atendimento psicológico, e eles fazem em julho xarope Senhor Mariano, tem também atendimento fraterno, enfim, é uma casa com bastante atividade assistencial, doutrinária, e é com muita alegria, Luiz, que a gente te recebe, e o Luiz vai trazer hoje para a gente o tema Vencerás. Luiz, a palavra é sua. Obrigado, Márcia, pelo convite, obrigado a todos vocês, pela atenção de vocês. Toda palestra que a gente faz, costumo até me perguntar isso, né? Ah, mas você fica nervoso? Fico. Sempre, toda palestra. É a primeira, pode ser a centésima, milésima, você fica com aquela expectativa. Porque uma das coisas importantes quando a gente vai fazer uma divulgação é que a pauta dessa divulgação ela chegue a quem está assistindo de forma que ela faça diferença. Então, é um momento de eu me apagar para a mensagem ser valorizada, para que essa mensagem ela faça diferença do outro lado como ela faz para mim. Porque quando eu estudo para chegar aí do outro lado, ela já fez efeito em mim. Então, é sempre uma expectativa de que a mensagem chegue onde ela precise chegar, da forma que ela precise chegar e compreendida da melhor forma possível. Então, sempre que se fala, sempre que se vai fazer um estudo, eu sempre fico nessa expectativa. Não tem solução para isso. Minha filha fica assim, pai, você fica nervoso quando você vai falar? Fala, minha filha, é sempre uma expectativa. A gente vai falar, a gente quer que o outro do outro lado receba aquilo da melhor forma. Então, a gente sempre tem. Então, eu agradeço também o convite de vocês, pela oportunidade de estar com vocês. É aquilo que a gente tinha falado antes. A distância não permitiria a gente estar fazendo as palestras que está fazendo em outras casas. A distância realmente não permitiria. E quanto ao tema de hoje, eu já tinha buscado outros temas, eu tinha lido um livro de antologia, estava buscando em outras literaturas. Eu buscava o material e me vinha essa mensagem, que é uma mensagem que eu carrego na minha vida. No dia que eu recebi ela, eu coloco na minha geladeira, eu tenho na carteira, minha esposa tem, onde eu estou, essa mensagem está comigo. Que é uma mensagem que eu acho que, para mim, ela faz muita diferença. E eu estudava para vocês o tempo inteiro, essa mensagem vinha na cabeça. Aí eu pegava outro livro, estudava, e a mensagem vinha na minha cabeça. Eu falei, Deus, Senhor, não vou falar mais nada não, vai ser essa mensagem. E aí, optei pela mensagem. Porque essa mensagem não saía da minha cabeça de forma alguma para a palestra de vocês. Então, eu vou ler essa mensagem e vou falar sobre ela. Todos os itens dela eu vou comentar sobre ela. Ela é assim, ó, vencerás. Não desanimes. Persiste mais um tanto. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressione a dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não criais em realização sem esforço. Silêncio para a injúria, ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permita que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provocações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus. Persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. Age auxiliando. Serve sem apego. E assim vencerás. Essa é a mensagem que eu trouxe para hoje. Quando a gente começa
vencerás, nós temos assim uma ideia muito errônea de vitória. Se todas as pessoas do nosso globo tivessem noção da reencarnação, acreditassem em reencarnação, seria muito fácil esse vencerás, porque todos saberiam que vencer seria uma vitória sobre si mesmo, sobre as suas fraquezas, fragilidades morais. Então, esse vencer é um vencer sobre nós, não é vencer o outro. Aquela escrita que tem na lápide lá de Kardec, que dizem ser dele a frase, mas não é dele, essa frase não é de Kardec. Nascer, viver, morrer, renascer, e ainda progredir sempre e tal. É a lei. Se todos nós tivéssemos esse conceito de vida, eu falo com toda certeza para vocês, a humanidade seria diferente. A nossa vida na Terra estaria diferente. As coisas seriam todas diferentes. Porque quando você tem uma atitude, mas você sabe que o desdobramento daquilo, numa próxima encarnação, vai te custar caro, você evita. Ainda que você ainda carregue a má inclinação. Mas você, de alguma forma, já não quer mais errar. Ainda traz o vício, mas já não quer mais o erro. Porque isso é consciência do que te espera. Quando você não tem isso, qual é o tipo de criação que se dá aos filhos? Qual o tipo de cultura? Olha, você tem que ser o melhor na escola, você tem que ser o mais bonito, você tem que arrumar a melhor namorada, o melhor namorado, você tem que ganhar bem dinheiro, você tem que escolher uma profissão que pague muito bem, você tem que ser o melhor, você tem que ganhar nos seus esportes. Quando for profissional, você tem que buscar ser o melhor, se destacar. E aí pouco importa se você vai passar por cima dos outros. Então, quando a gente começa a pensar nessa questão de vencerás, mas sem um conteúdo, sem um viés moral, ético, a gente começa a ver o que a gente vê hoje no mundo. Corrupção, sabe? Leis sendo distorcidas, muitas coisas. Mas por quê? Porque o homem ainda carrega dentro de si essa vida finita. Essa vida que começa hoje e acaba amanhã. Eu consigo entender as pessoas pensarem dessa forma. Quando a pessoa pensa de uma maneira assim, é óbvio. Se você sabe que você vai nascer e que você vai morrer e ali acaba tudo, e não tem mais o amanhã, encerrou, então você tem que desfrutar 80 anos de vida, 90 anos de vida, 100, 112 anos de vida, ué, se você não vai responder para ninguém, se não tem perspectiva depois, gente, qual é a lógica de ser bonzinho com as outras pessoas passando por cima de você? Não faz sentido. Não faz sentido. Se tudo termina em pó, eu consigo entender a lógica dessas pessoas. Só que eles não entendem que ainda assim, com a lógica deles e com o que eles acreditam, a verdade deles não é uma verdade. A verdade é uma só. A vida continua. A reencarnação ela é mais comprovada. Eu não vou nem falar quantas mil vezes isso já foi comprovado, quantos livros tem sobre isso, quantas experiências de crianças que falam todo o seu passado e contam toda uma história. Então é esse o conteúdo. É isso que as pessoas precisariam ter. Às vezes, quando eu falo na nossa casa lá, e a gente tem uma assistência grande, e eu costumo falar para as pessoas, eu falo assim, quem aqui dentro realmente acredita que a vida não acaba com a morte? Que a gente continua depois que morre? Que a gente vai despertar como nós somos? Porque ninguém termina daqui e vira anjo, você pode ter certeza disso. E eu faço essa pergunta e olho lá para os olhos, busco todo mundo ao alcance dos meus olhos. E olha, eu vou falar para vocês, o que a gente vê são os olhinhos baixando. Os olhinhos vão baixando, como não querendo me encarar, e aí você percebe que as pessoas estão te ouvindo, mas elas não têm a certeza de que a vida continua. E realmente, todos os problemas ganham uma proporção muito maior na medida em que você não acredita que a vida continua. Porque tudo se torna desesperador. Porque tudo para se resolver é para ontem. Diferente de uma pessoa que tem uma perspectiva de uma vida com continuidade. Então você sabe que aquilo que você não está conseguindo terminar, aquilo tem uma continuidade. Você está indo dentro das suas limitações. Mas você está avançando. Então essa parte, ela é sempre difícil.
A gente vê essas pessoas que passaram. Se vê aqui, esse pessoal que ganha em Olimpíada, ganha nesse tipo de competição, tudo à base do doping. Qual é qual é o valor disso? Saber que eu venci, mas eu não estou em condições normais. Não estou competindo em condições normais. É isso que o nosso planeta está passando. É isso que a gente já não quer mais. É isso que está ficando para trás. É isso que não avança. E aí ele fala assim, não desanimes. Eu vou ler todas as partes. Não desanimar. Nós estamos sempre amparados o tempo todo. 24 horas por dia nós estamos amparados. Ninguém está sozinho. Ninguém. Não existe um momento nosso em que alguém, que a espiritualidade desamparou algum de nós. Que eles não sabem o que estão passando. Que não conhecem nossas dificuldades, nossos medos. Não tem isso. A diferença é que eles não vão fazer por nós. Aí algumas pessoas falam assim, eu tenho meu amigo espiritual. Como se a gente tivesse um guarda-costa. E não é isso. Eu tenho meu amigo espiritual. Tenho sim. Tá, ele tá vibrando ali comigo para que eu vença essa minha batalha, essa minha dificuldade. E como é que ele faz isso? É como um pai com um filho. O que o pai faz? O pai vai ali, na hora que o filho vai ter prova, o que ele faz? Ele ajuda, ele estende a mão, ele faz aquilo que ele pode. Mas o esforço é do filho. Porque na hora mesmo de ter que provar o que aprendeu, é o filho, a prova e a caneta na mão. Você não vai estar lá. Assim são os espíritos que nos amparam. Eles vibram, estão junto, intuem, mas na hora de ter que passar pelas nossas experiências, somos nós. Somos nós que vamos enfrentar. Então a gente não precisa desanimar, porque a gente está amparado. Ninguém deixa ninguém sozinho. Da mesma forma que um pai não abre mão para um filho, eles não abrem mão da gente. Então é uma coisa que a gente não precisa se preocupar. Nós não estamos desamparados. Persiste mais um pouco. Persiste mais um tanto. Aí eu peguei um textozinho que era até do Thomas Edison, quando ele fez aquele invento, criou aquela lâmpada. E eles dizem que ele... Eu já li outras coisas, mas aqui nesse texto aqui ele fala que mais de 1000 tentativas. Eu sei que foi muito mais de 1000 tentativas. E que o que pegou mais as pessoas, que naquelas tentativas não foram falhas, mas sim descobertas de fazer uma lâmpada. Tantas descobertas de fazer uma lâmpada. E assim é a nossa vida. As pessoas às vezes se questionam, mas errei aqui, errei ali. Não, você tentou. Você tentou. E são tentativas. A gente está o tempo todo tentando. Então não tem como cobrar e exigir de uma pessoa que está num planeta de prova e expiação com uma bagagem de erro nas costas, porque a gente carrega uma mala pesada. É que a gente vai pagando em doses homeopáticas. Porque, pela misericórdia de Deus, ele não vai deixar a coisa descer de uma vez só. Então a gente vai na homeopatia, vai nas gotinhas, porque senão a gente não suportaria. Jesus não fala, vinde em mim que meu jugo é leve? Então, ele olha para a gente, ele não abre mão. Então, todos os nossos erros, todas as nossas tentativas, na verdade, erros não, tentativas. Eu sou um opositor a essa coisa de erros. Eu sou favorável às tentativas. Não teve sucesso. Mas o cara tá tentando, já tá 10ª vez, tá? Ele é teimoso. Uma hora ele deixa de ser teimoso e avança. E consegue dar. Porque ninguém bate tantas vezes na mesma tecla sem que uma hora canse. Todo mundo cansa. E a gente cansa também. A gente deixa de errar porque cansa. Não suporta mais aquilo. Aí ele vai depois assim, centraliza-te no bem a fazer. Gastamos energia focando em coisas e situações que desperdiçam o nosso tempo. É verdade. A gente às vezes gasta tanta energia com o que não vai nos atender que a gente acaba perdendo o nosso tempo. Tem uma história, olha, eu já ouvi isso tantas vezes durante a minha vida dentro do centro espírita. Gente, desculpa, Manarisa, eu tô com uma rinite que não tá fácil. Então, centraliza-te no bem a fazer. E eu ouvi essa história muitas vezes. Para a gente pegar bem esse centraliza-te no bem a fazer. Tem uma historinha que o pessoal conta, e eu ouvi isso tantas vezes no centro. Vinha uma pessoa e a pessoa estava chateada, porque falou com o outro companheiro, tô chateada, porque fulano
faz sempre desse jeito essas coisas, o outro, pô, é assim, aquele tipo de trabalho eu não gosto porque é desse jeito, aquilo... E ele foi colocando os pontos dele do que ele não gostava na casa espírita. Tudo que ele não gostava, ele foi colocando. E o companheiro ouvindo, e o companheiro falou assim, vou te propor uma situação. Aí veio com um copo cheio d'água e falou assim, ó, toma esse copo aqui. Aí ele abriu o olho e falou, pô, fazer o que com um copo d'água? Não, você pega esse copo d'água e dê tantas voltas aqui na casa espírita. A casa em funcionamento, tudo acontecendo. E ele pegou aquele copo d'água e ficou dando voltas às casas e deu as tantas voltas quantas eram necessárias. E encerrou aquelas voltas, ele bruscou o companheiro dele, ó, acabei. Aí o companheiro vira para ele e fala assim, e aí, como é que você percebeu lá aquela situação, daquela discussão? Não, eu não tive, não consegui, porque eu estava segurando esse copo. Ele, mas e aquela outra lá, daquela fila lá que te incomoda, não sei o que lá? Não, não consegui, não deu nem tempo, porque eu fiquei com medo dessa água cair e eu não cumpri a minha missão que tinha que cumprir. E ele foi falando todos os problemas que ele apontou para ele. E ele todas as vezes falava, olha, mas e aí, você viu o problema? Ele não conseguiu ver o problema. Por quê? Porque o foco dele estava só no copo. E ele deixou de ver todos os problemas em volta porque ele se focou só naquilo que ele tinha que fazer. Diferente de antes. O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo diferente de antes? Ele estava prestando atenção em tudo que estava à sua volta, em todos os problemas, menos naquilo que interessava, que eram as atividades dele. E a perda de energia com isso era muito grande, a ponto de chatear ele. Então, esse ponto, centraliza-te no bem a fazer, é isso. É focar na nossa energia naquilo que a gente precisa. Aí a outra. Esquece sugestões do medo destrutivo. Tem uma... Eu ouvi há pouco tempo um vídeo do Will Smith, aquele ator que fez aquele filme Procura da Felicidade, 7 Vidas. É um ator famoso americano. E ele foi saltar de paraquedas. E ele falou que quando foi saltar, que ele se desesperou. Mas que ele também não quis ser o último. E ele foi lá no meio do pessoal e pulou. E a frase que ele fala é assim, eu vou falar na íntegra dele, para não botar a minha palavra no meio aqui. Ó. Deus colocou as melhores coisas da vida do outro lado do medo. Essa frase a gente tem que ter um certo cuidado. Porque quando você não pode achar que depois do medo, se você vencer o medo, que as melhores coisas estão do outro lado. Até porque o homem-bomba também vence o medo para se explodir. Então a gente não pode botar nesse contexto tudo. Então, o que acontece? Realmente, quando a gente foca isso no lado do bem, se você vence o seu medo, vence as suas inseguranças, você consegue vencer. O medo é uma barreira para você conseguir o que você precisa. Às vezes você tem medo de coisas que você venceria com facilidade. Mas o medo te segura tanto, te impede tanto de avançar, que você não consegue. Então, o medo é uma parte da nossa vida a ser vencida. Mas o medo, quando vencida num propósito bom. Isso é que eu queria deixar claro. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. E fazermos o melhor, mesmo sabendo das nossas limitações. Ou então, segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Nós temos que fazer aquilo que precisamos fazer na nossa vida. Todos nós temos uma programação de vida. Todos. Não existe ninguém sem uma programação. Ninguém veio para a Terra de férias. Então, nós temos a nossa meta a ser cumprida aqui. Nós temos o nosso dever. Nós temos responsabilidades. Aí você pode falar assim, mas aí eu posso errar, Não. Mesmo que a gente erre, a gente tem que avançar. A gente tem que avançar varando mesmo a sombra dos nossos próprios erros. Porque na Terra não existem seres humanos perfeitos. É o que eu falei antes. Nós estamos numa situação em que nós temos hoje na Terra, porque a Terra é um planeta de prova e expiação. Nós estamos migrando para a regeneração. Prova e expiação não quer dizer que está todo mundo avançado, lá na frente. Não, você tem prova e expiação. Você tem gente aqui ainda que ceifa a vida dos outros sem a menor peso na consciência. Mas, em compensação, nós já tivemos espíritos pisando na Terra, como Francisco de Assis, Chico Xavier. Entendeu? Então, nós tivemos criaturas nessa envergadura moral. Então, onde nós estamos aqui? Cada um de nós oscila. Eu sou melhor numa situação, mas sou pior em outra. O outro é melhor que eu naquela, mas pior na outra. Então, nós estamos nesse ponto.
Então nós vamos errar. Não existe essa história de que não vamos errar. Vamos errar. Nós vamos passar por isso. Vamos errar. Não tem solução. Mas o que importa é que a gente avance tentando acertar. A gente não pode achar que, eu vou errar, então vou andar mesmo errando. Não. A gente vai errar. Mas a gente tem que tentar acertar até o fim. A tentativa de acerto é que é o importante. Se durante a tentativa de acerto acontece o erro, faz parte. Somos humanos. Estamos aprendendo. Então, no processo de aprendizado, a gente precisa saber que isso pode acontecer. Avança ainda que seja por entre lágrimas. É a outra parte do texto. Aí eu peguei um texto, que é uma mensagem do Emmanuel em Psicografia do Chico, que ele fala assim, o título é Não te entregue à dor. Eu peguei só um pedacinho dela. Ó. Se a dor te visita o coração, improvisando tempestades de lágrimas em teu campo interior, não confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação, nem ao desespero, nem à lamentação. Recorda o tesouro do tempo, retira-te da amargura que te ocupa, indebitamente, e trabalha servindo. O trabalho é um refúgio contra as aflições que dominam a alma. O serviço ao semelhante gera valoroso otimismo. Então, avança ainda que seja por entre nem desespero, nem lamentação. A gente vai avançar. As dores chegam, a gente sabe. Não é falar assim, às vezes as pessoas falam assim, uma coisa que eu acho, gente, isso é horroroso. Eu vou para vocês uma coisa, é horroroso. Às vezes uma pessoa, sei lá, desencarna algum conhecido, aí a pessoa espírita fala assim, não, nós temos uma compreensão do que acontece depois da morte, a gente sabe como funciona, a gente tem que estar colocando as pessoas pro alto. E a dor do outro? E o luto daquela pessoa? Eu sei que a pessoa compreende que a vida continua, mas e aí? Se teu filho vai para um lugar que nunca mais vai voltar, pelo menos durante um período que você não mais vai ver, tua mãe, teu pai, teu irmão, marido, esposa, você não sofre? Sofre. Então, a partida, quando desencarna, não deixa de ser um sofrimento. É um sofrimento para o encarnado, mas uma alegria para o desencarnado. Mas é um sofrimento para nós encarnados. Da mesma forma que quando o espírito vai encarnar, para eles, não é uma alegria tão grande assim. Existem muitas preocupações. É só a gente ver a questão 340 do Livro dos Espíritos, ele fala, quando ele pergunta, deixa eu pegar aqui, pratica ele um ato considerado de grande e importante, procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa, a questão 340. Olha, eu vou só pegar o pedaço que importa. Deixa eu pegar a parte que interessa aqui. Assim como, para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento. Espera aí. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como este, com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia, dele se apodera a perturbação que se prolonga até a nova existência? Espera aí, deixa eu pegar aqui a parte que eu quero. Não, eu pulei. Procede como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. O mesmo que se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Então, essa questão do desencarne, para eles é difícil, porque eles sabem que quando a gente vem, durante a trajetória, conhecendo as nossas provas, existe o risco de sucumbir? Sim, existe. Então não é fácil. Então essa história de que não se chora, o espírita chora, sente dor, sofre, é um ente que se foi, a gente sente o pesar, só que a gente entende que aquela saudade vai ficar, mas é uma saudade boa, porque não terminou nada, e ele tá com os amores dele lá, e ponto final. É uma compreensão. Então, era só uma observação minha, porque essa história de que o espírita, morreu, a gente entende a pessoa sofrendo, não.
Não funciona muito assim, não. A gente entende, mas a dor do outro é a dor do outro e deve ser respeitada. Trabalha constantemente. Colocamos nas atividades. Por que trabalha constantemente? Porque o trabalho é ele que faz com que a gente se reorganize. Mude o nosso status. Mude a forma de pensar. Mude nosso comportamento. Mude nosso sentimento. Isso acontece muito na casa espírita. As pessoas chegam na casa espírita, às vezes, quando estão buscando ajuda, auxílio, e a gente conversa e percebe o que está acontecendo. Qual é o tipo de observação? Qual é o tipo de conversa que se tem? Olha, você direciona, olha, isso é um tratamento mais voltado para a medicina espiritual, é um tratamento que você vai lá no passe, ali na fluidoterapia, às vezes direciona um tratamento de desobsessão, às vezes, você passa pelas palestras e vai fazer a fluidoterapia, só que de todos eles, a palestra está incluída em todos os tratamentos, independente do que você vai fazer, a palestra está. Por quê? Porque a palestra é evangelioterapia. É ali ouvindo aquilo que ele vai começar a colocar o pensamento dele em ordem. É onde ele vai confrontar aquilo que o evangelho fala com o comportamento dele atual. E é esse choque que vai fazer com que ele desperte. E o que a gente faz? Atividade na casa. Enquadra ele numa atividade para que ele se ocupe com aquelas conversas dentro da casa espírita, que são saudáveis, com aquele ambiente que é saudável, com a palestra que é saudável, com a fluidoterapia que é saudável. Então, a gente coloca ele num contexto em que ele vai sendo envolvido de tudo que é jeito. E aí, durante os trabalhos, ele vai se refazendo, vai se recuperando. E vai tomando uma nova postura diante das situações e das circunstâncias que ele estava se deparando antes. Então, essa é a importância do trabalho. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Outro pedacinho. Aí ele fala assim, onde vemos perdas e decepções, normalmente visto por outro ângulo, percebemos que a lição nos trouxe um avanço que sem ela levaríamos mais tempo para compreender. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não é porque a gente se desencanta com alguma coisa. Por quê? A gente às vezes coloca expectativa demais em situações. E essas situações, elas não se desenrolam e não se desenvolvem da forma que deveria ser. E isso gera frustração. E a frustração, ela acaba tomando conta. Se você é mais sensível a ela, você acaba sucumbindo com mais facilidade. Então a gente tem que trabalhar esse sentimento dentro da gente para que quando a gente se sentir frustrado, a gente saiba trabalhar e reagir com mais facilidade a isso. Então, o desencanto, ele é muito isso, é você achar que porque uma coisa deu errado ou outra, que não vou tentar mais, não vou fazer mais, não quero mais aqui. Não! Tá, se deu errado, avança. Avança. Tenta de novo, tenta mais uma vez. Dá mais um passo. Não deu certo de uma vez, tenta a segunda. E isso para tudo. Tenta a terceira, tenta a quarta. Mas tenta. Porque mais vale você tentar e saber lá no fim que você não conseguiu porque tentou, do que você não ter tentado e não saber que conseguiria ou não. Então você vai ser frustrado 2 vezes. Porque se frustrou uma vez e vai se frustrar porque depois não tentou mais e não sabe se conseguiria ou não. Não te impressiones a dificuldade. As dificuldades, elas são os nossos testes. As dificuldades aparecem. Eu falo para vocês isso, mas não pensem que eu não tenho dificuldades. Eu tenho muitas dificuldades em muitos campos. Eu tenho meus receios, eu tenho meus medos, minhas inseguranças. Eu tenho tudo isso dentro de mim. A gente vai trabalhando, vai administrando. Eles não são uma coisa desesperadora. Eu não perco o rumo, não descabelo, não saio da rota. Não. Mas claro que eu tenho. Então, às vezes, eu acho que, de repente, se eu desse um passo diferente, algumas coisas seriam diferentes. Mas são as minhas limitações também. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Então, eu trabalho elas rotineiramente, todos os dias, para ver se eu melhoro em alguns campos. E é esse o exercício. É todo dia, é cansativo. É trabalhar isso todo dia. As pessoas acham que a reforma íntima é ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Não, não é não.
É o dia inteiro. Chegou um pensamento ruim, tira. Chegou ruim, fez alguma coisa que não deu certo, muda o comportamento. Cometeu um erro com alguém, vai lá, se desculpa. Gente, se desculpar com os outros é a coisa mais difícil do mundo. Você comete um erro, e eu tenho feito isso com muito mais facilidade. Eu tenho feito coisas assim que eu tenho me surpreendido. Não virei santo não, hein? Tô longe disso. Não chego nem no calcanhar dos caras ainda. Tô lá raspando o umbral ainda. Não sei nem se sai nessa lá, no umbral ainda, mas tô lá. Então, o que acontece? Mas eu tenho feito muito isso. Errando, vou lá e viro, pô, desculpa, foi eu que errei. Não, eu não... Desculpa, não pensei dessa forma, não vi dessa maneira. E eu tenho feito muito isso. Eu tenho feito isso mais como exercício do que como ato mesmo de pedir desculpa. Mas a mim tem dado um resultado muito bom. Tem feito um efeito saudável em mim. Então, a gente não tem que se impressionar com a dificuldade. Elas vão surgir porque elas são testes e a gente precisa avançar. E essas dificuldades, elas aparecem para todo mundo. E não é porque é dificuldade que a pessoa não vai reclamar. Eu lembro muito daquele caso do Chico, quando ele estava no voo e aquele voo começou a balançar, ele achou que ia morrer. Eu acho que todos lembram disso. Ele conta esse caso até no Pinga Fogo. E ele desesperado, valha-me Deus, eu vou morrer. E o humano entra no meio daquele voo. Falou, tá gritando por quê? Porque eu vou morrer. Tá na hora da morte. Eu vou me desesperar aqui, vou gritar. Aí continuou gritando, valha-me Deus. O Emmanuel falou, mas se você sabe que vai morrer, tá gritando por quê? Porque eu vou morrer e eu vou continuar gritando. Gente, se o Chico gritou, valha-me Deus que eu vou morrer, tu imagina eu. Tá entendendo? Então, se ele grita, valha-me Deus, eu nem sei, eu acho que eu arrancava a janela do avião. Eu só não faria isso se tivesse uma despressurização e eu caísse desmaiado. Então, você sabe que tem vida depois da morte? Tá, eu sei que tem vida depois da morte, mas eu não quero morrer naquela hora. Mas só que a morte não é a hora que a gente escolhe. Tá lá a nossa programação. E, de repente, a gente fez todo o nosso plano de vida, toda a nossa programação, estou bem estabelecido, agora eu estou trabalhando, não, vamos fazer isso, aquilo, aí alguém vai lá, bota a mão lá no saquinho do número 25. Pronto, fui sorteado. Já nem começo amanhã, estou lá do outro lado. Então, a gente cria tanta expectativa para tanta coisa e não sabe se amanhã está lá. Não sabe como as coisas vão ser. Então, é muita expectativa para algo que nós não temos certeza nenhuma. Então, vivamos o nosso dia. Não desista da paciência. Eu costumo dizer que a paciência, eu não costumo dizer, isso é uma verdade, paciência é uma virtude. Eu costumo dizer que não temos paciência, temos níveis de tolerância. Aquilo que eu tolero muito para as minhas filhas, eu talvez não tenha a mesma tolerância para um estranho. Aquilo que eu tolero com minha mãe, com meu pai, eu posso não tolerar para outro. Então, eu tenho níveis de tolerância. Então, as pessoas, às vezes, viram e falam assim, já comecei a perder minha paciência. Eu já fico logo pensando, vai perder o que não tem? Como é que alguém perde o que não tem? Não perde. Então, a paciência é algo que nós vamos trabalhando todos os dias e vamos conquistando. É um trabalho contínuo, rotineiro, desenvolver a paciência. E não é fácil. Não é fácil. Às vezes, a gente vê as pessoas mais estabilizadas de uma coisa simples, às vezes, num movimento simples, você vê, dá uma desestabilizada. Porque é uma virtude. E nós, num planeta como esse, não adquirimos todo essa bagagem de virtudes ainda. Estamos caminhando. Não creias em realização sem esforço, gente. A gente não chega a nenhum lugar sem esforço. Não adianta que nada vai cair do céu. Lembra do André Luiz, no nosso lar? Em algum momento, quando ele começou a trabalhar lá, querer fazer, as coisas chegaram fáceis para ele? Não. Vai para essa câmerazinha aqui, ó. Essa câmerazinha aqui onde o pessoal tá botando as tripas para fora, tá todo mundo vomitando. Começa aqui, ó. Trabalha. Trabalha para você poder mudar a sua condição. Então, não tem ninguém que não trabalhe, não tem como não trabalhar. Trabalhar é o que a gente precisa. Todos precisam estar em atividade de trabalho. Não há, então, realização sem esforço. A nossa conquista, a nossa melhora, a nossa evolução depende somente do nosso esforço. Ninguém fora a gente vai fazer com que a gente melhore. O esforço sempre vai ser nosso.
silêncio para a injúria. Toda justiça vem de Deus, gente. O mundo pode ser injusto de todas as formas. O que o planeta fez quando Cristo chegou aqui? Qual foi o julgamento do Cristo? Quem a gente soltou? A gente, porque a gente devia estar lá. Pode ter certeza. Quem a gente soltou quando colocaram Cristo e 2 ladrões? Então, a gente, silêncio para a injúria. É não questionar, é não criar briga. É um planeta em que ainda somos assim. Ainda hoje fazemos as coisas parecidas. Entende? Então, é uma mudança que ela está acontecendo. Eu já percebo, assim, comportamento de muita gente, muitas coisas já não são mais toleráveis. As pessoas já estão um pouco enjoadas e enojadas, assim, de comportamentos que já não cabem mais no nosso ambiente. Então, isso também está acontecendo. Ele fala assim, ouvido para o mal. Esqueça o mal. Aí ele fala assim, esquecimento do mal não esquecimento do mal é o remédio para que o ódio não corroa por dentro. O ódio é como uma taça de veneno, que só bebe dela aquele que se alimenta. Eu li numa matéria, numa revista médica, um negócio assim, e foi uma... Eu vou ler para vocês, eu achei bem legal isso. Olha o que acontece. Raiva, mágoa e tristeza. Durante muito tempo, os mais céticos duvidaram da veracidade dessa tese, mas a ciência comprovou que a sabedoria popular está mesmo correta. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos e na Europa apontam que sentimentos como esses são tão perigosos para a saúde quanto o cigarro e a obesidade. Mas a lista de problemas não para por aí. O quadro de raiva excessiva pode acarretar cansaço físico excessivo, falta de memória e problemas gastrointestinais. Em casos mais graves, ela pode levar a um infarto cardíaco ou a um acidente vascular cerebral, AVC, problemas considerados graves pela medicina. Ou seja, então o sentimento de ódio, de vingança, pessoa que carrega mágoa, sabe, que não consegue perdoar, que tem sempre aquele rancor, é incapaz de ver mudança, é incapaz de ver que o outro errou e que ele também poderia ter errado da mesma forma. Essas pessoas, elas acabam se colocando numa situação de risco muito maior, porque elas acabam se colocando em situação de doença, comprovado já pela ciência. Aí ele fala assim, perdão às ofensas. As pessoas acham, às vezes, que perdoar uma ofensa é você esquecer o mal que te causaram. Não. Perdoar a ofensa não é esquecer o mal que causaram. Quando você esquece, o nome disso é amnésia. Então a gente não tem amnésia porque não dá para esquecer o que o outro fez. Não dá. Então, o que acontece? A gente não... Ele fala que assim, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros... Não, ele fala assim, cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. É cessar o sentimento de ressentimento ou raiva. Então, perdoar, na verdade, quando você já não tem mais nada contra o outro, é o melhor ponto possível. Mas se você não consegue ainda, que pelo menos você já não guarde a mágoa, o rancor. Dê aquele tempo para que as coisas consigam mudar. Porque enquanto a gente alimenta esse sentimento pequeno, a gente percebe ainda o quanto a criatura não avança, não evolui. Continua pequena nas suas ainda, porque são situações muito pequenas. Eu sei que quando o outro faz um mal a gente fica chateado e magoado. Mas a gente tem que saber também o quanto nós somos capazes de avançar sobre esse tema. Quanto sou capaz de passar por cima disso? Quantas vezes será que eu não fiz pior do que ele em outros momentos? E será que eu não sou capaz de fazer, escondidinho no meu pensamento, coisa muito pior? Sou capaz. Eu sou capaz. Mas eu só não sou capaz de contar. Mas os espíritos sabem o que eu sou capaz. Jesus sabe do que eu sou capaz. Deus sabe do que eu sou capaz. E é essa capacidade que eu oculto das pessoas e que me impossibilita, não me impossibilita, mas que me permite, por ela estar escondida, eu acho que está escondida, dos outros, me possibilita não perdoar o meu próximo. Porque eu me acho melhor que ele, acho que a ofensa dele foi maior do que a minha capacidade de perdoar, mas não foi. A ofensa dele não foi maior do que a minha capacidade de perdoar. A ofensa dele talvez seja do tamanho da minha capacidade de ofender também.
Então, quando eu me vejo nele, eu sou incapaz de perdoar, porque talvez eu também não me perdoe. Então, a minha incapacidade de perdoar não está na ação dele. Está no que eu sou capaz de fazer, mas não sou capaz de responder a essa altura. Então, perdoar é nobre, porque mostra o quanto a gente avança e o quanto a gente avança numa seara que vai fazer com que a gente caminhe em lugares muito melhores. Vai tirar um peso de dentro de nós. Não permita que os irmãos... Recorda que os agressores são doentes. Todo agressor, gente, é doente. Todo agressor é doente. Toda pessoa que agride, de alguma forma, ela carrega a doença. Não permita que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Sempre terão pessoas que vão nos desanimar, tirar a esperança, botar para baixo. Perdão. Vão dizer que as coisas não vão dar certo. Sempre. Então, cabe a nós avançarmos nesse campo. O outro pode me derrubar, mas eu sou capaz o suficiente de avançar. Eu sou capaz o suficiente de acreditar no meu potencial e passar por cima de qualquer opinião que me coloque para baixo. Então, a gente tem que avançar nesse campo também. Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Temos noção, todos nós, de certo e errado. A consciência é a voz de Deus dentro de nós. Então a gente sabe o que tem que ser feito. Sabemos o que tem que ser feito como filho, como pais, como irmãos, como profissional, como chefe, como pessoas responsáveis. Sabemos tudo nesse campo. Então, temos consciência. Não adianta a gente dizer: ah, eu não sabia. Sabemos sim. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Uma vez percebido o desvio do caminho certo, devemos reprogramar nosso rumo e, com as mudanças necessárias, fazer uma nova história. Quando a gente percebe que a trajetória que nós estamos fazendo está tomando o rumo errado e aquilo lá atrás não foi certo, o que a gente tem que fazer? Muda. Muda. A gente não pode mudar o que já aconteceu. Mas nós podemos mudar hoje e fazer o nosso futuro diferente. Então, para trás, a gente não mexe. Mas para frente, a gente pode alterar. E o que a gente pode alterar? Eu posso mudar o meu comportamento, minha forma de pensar, minha forma de agir. Eu posso rever os meus erros do passado e falar, olha, essa forma me trouxe até aqui. Então, se isso me trouxe até aqui, é daqui que eu tenho que mudar para frente. Então, nós temos que fazer. Então, não menospreze o dever que a consciência impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajuste a própria visão e procura o rumo certo. Aí agora, não conte vantagens nem fracasso. Conta a vantagem, gente. Qual é a vantagem que a gente pode contar que vai melhorar a nossa situação? Ser melhor que o meu próximo? Quando eu sei que, de repente, ele é melhor que eu em outras circunstâncias? Qual é a vantagem? Então, e contar desgraça, tem gente que adora isso, tem gente que eu acho que... Eu não sei, gente, tem gente que eu acho que se realiza com isso. Ah, mas eu podia ter feito aquilo. Ah, mas aquilo aconteceu na minha vida. Ah, ó céus, ó vida. Tudo que é desgraça, desfia aquele terço para você de desgraça. Aí tu vai encontrar com ela, ela não consegue contar uma coisa boa. Ela tem que te falar. Se você fala assim, não, eu tava... O que aconteceu? Ah, eu não te vi. Aí você vai falar, não, eu acabei tropeçando, me machuquei, mas não, mas tá tudo bem. Ah, não. Você machucou só isso? Não. Eu quase amputei minha perna. Aí tu vai falar, não, eu tive uma tosse. A pessoa fala, eu quase morri de tuberculose. Tem pessoas que são dessa natureza, que têm essa natureza. Então são pessoas que a gente tem que ter cuidado com elas. Não tem que avançar em qualquer tipo de... É o tipo de pessoa que a gente tem que trabalhar a conversa. Tem que administrar, tem que conduzir essa conversa, para que ela não dê chance a ela mesmo de carregar esse tipo de sentimento. Estuda buscando aprender. Tudo que nós fazemos na nossa vida, a Terra é uma escola. As nossas ações, as nossas situações, o que acontece com a gente está aprendendo. Não deixa de ser um estudo. E a gente tem que aprender. Tem que aprender de tudo. Quando a gente é na escola, é na vida, é em tudo. Quando a gente passa pelas situações, a gente tem que tirar delas o melhor possível. O máximo de proveito a gente tem que tirar dali.
Conserva o hábito, não dramatize provocações ou provações ou problemas. Ou seja, é aquilo que eu falei antes. Não ficar se lamentando, valorizando aquilo que não deu certo, que deu errado. Ah, mas o meu problema é o maior do mundo. Não. Não valorize isso. Não precisamos valorizar esse tipo de coisa. Conserva o hábito da oração para que se faça luz na vida íntima. Orar é conversar com Deus. E para isso, nós não precisamos de um lugar específico, de uma hora específica. Não precisamos de um ritual. Não. É Deus. Deus sabe quem é você. Te conhece no íntimo. Sabe todas as suas necessidades. Você pode falar com ele a coisa mais transparente possível, que é esse tipo de conversa, é essa abertura que faz com que essa sintonia seja a melhor possível. Quando a gente fala tentando editar a nossa conversa, não funciona. Você imagina falar para alguém que te conhece, que te criou, aquilo que você não quer que ele saiba, quando ele te conhece no íntimo. Então a conversa com Deus, ela é a mais franca possível e é a melhor possível, porque é essa conversa que faz com que a gente se abra e alivie, às vezes, a sobrecarga que a gente está trazendo e que está carregando. E ele fala assim, ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. O amor é a chave que abre todas as portas. Se nós não amarmos, se nós não fizermos pelo nosso próximo, a nossa vida na Terra foi em vão. Porque a proposta de estar na Terra é exatamente confraternizar. É a fraternidade. É a gente fazer o que nós estamos fazendo agora com essa questão das palestras virtuais. Nós estamos alcançando locais que a gente não imaginava. Eu não conseguiria estar falando na casa de vocês hoje porque a distância seria um impeditivo entre sair do trabalho e estar aí. Seria muito difícil. Eu não estaria falando em outras casas que são tão distantes quanto. Então, isso nos aproximou, ou seja, eu agora posso considerar vocês meus amigos, então são os meus amigos virtuais, que estão aí do outro lado, mas estão me recebendo cheio de carinho, conversam comigo, me programam, mas cheio de carinho. Então a gente desenvolve novas amizades de uma forma que antes era estranha, era quase que impossível. E a gente abriu um campo de amizade que não tinha antes. E a gente se sente próximo, por incrível que pareça. A frequência vibratória que eu tô aqui é a frequência da casa espírita. Eu tô tão envolvido como vocês por mim. Eu acredito nisso. Então a gente tá ligado. E isso foi uma vantagem, foi um ganho na nossa vida. E esse amor é mais um amor na nossa vida. A gente encampou mais pessoas nesse grupo. São mais pessoas se unindo para fazer o bem e divulgar o bem. Então, são conquistas nossas. Vou finalizar, gente, que eu sei que está perto do meu horário. Age auxiliando. Nossa vida não faz sentido se a gente deixar um irmão para trás. Então, a proposta de vida qual é? É agir auxiliando. É estar aqui, mas trazer todos aqueles que precisam estar junto com a gente. Então, não adianta eu querer sair na frente e querer me destacar se o outro não está avançando. Eu não ganho enquanto ele não avança junto comigo. Porque ninguém ganha se alguém ficar para trás. Jesus falou que não deixaria ninguém para trás. Até que a última ovelha dele estivesse aqui, ele estaria com a gente. Se ele está nessa condição, quem somos nós para dizer que não? Então a gente não tem como deixar ninguém para trás. Portanto, o nosso inimigo de hoje é o nosso amigo e o nosso aliado de amanhã. Então a gente tem que pensar e repensar nas nossas posições. E assim vencerás. Para finalizar, quando houver o domínio sobre si mesmo, conhecendo a si de maneira a dominar as suas mais inclinações, entenderemos que vencemos a etapa animalizada de nossa existência e entramos na vida espiritual em sua totalidade. Então, quando a gente vencer as nossas paixões, quando nós vencermos a nós mesmos, nós vamos estar num campo, nós vamos estar vivenciando a espiritualidade na sua totalidade, sem os resquícios do mundo, do corpo material, das necessidades ainda da matéria, das paixões. Quando nós abandonarmos isso e tivermos
vivenciando na integralidade a vida espiritual, integralmente, nós vencemos. Nós estamos vencendo, mas nós teremos vencido. Então, o meu desejo a todos é que a gente, nessa caminhada, realmente possa dar as mãos, que a gente possa trabalhar as nossas fraquezas morais, as nossas más inclinações, que a gente possa ser o melhor que a gente consiga, que as dificuldades que a gente carrega, sejam elas de que aspecto sejam, que a gente trabalhe, que a gente consiga reverter esse quadro, para que a gente lá na frente encontre dias melhores, condições melhores de vida e essa estabilidade emocional maior. Que hoje, com esse ambiente hoje de pandemia, as pessoas mais frágeis estão sofrendo mais, estão se desesperando, a gente vê mais quadros de situações bem ruins, a gente vê quadros de depressão, síndrome do pânico, a gente vê os suicídios, a gente vê as pessoas se desesperando quando a esperança é a última que morre, e a gente sabe que tudo é passageiro e que tudo na vida passa. E esse momento ele também vai passar. E ele passa e nós vamos vencer. Assim que nós mudarmos o nosso comportamento, mudarmos a nossa forma de pensar, a gente tem uma vitória garantida. Então, que cada dia seja um dia melhor, seja uma conquista a mais, para que a gente conquiste, assim como nessa mensagem, vencerás. E eu torço por todos nós, que a gente vai chegar lá. Gente, muita paz, muita alegria. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Se alguma coisa faltou, me desculpem, mas é muita informação. Então, agradeço mais uma vez. Obrigado, Márcia, pelo convite. Luiz Antônio, muito obrigada. Nós te agradecemos em nome do Grupo Espírita Meio. Você está participando conosco, trazendo uma mensagem de alento para os nossos corações e também de muita esperança, né, para todos nós. Isso realmente confortou meu coração. Acredito que de todos nós que aqui estamos. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E eu gostaria de agradecer também algumas pessoas que estiveram diferente hoje aqui conosco, de outras casas espíritas, sejam todos muito bem-vindos. E, Luiz, eu agora vou pedir que você faça a nossa prece final. Eu? Sim? Faça sim. Senhor Jesus, lhe agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades em nossa vida, pela chance dessa encarnação, pela vida que estamos tendo, pelas dificuldades vencidas, pelas correções na trajetória, pelos amigos que conquistamos, pelo nosso trabalho, pelo pão de cada dia, pela família que construímos, pelos filhos, pelos amigos que vão surgindo, por todos aqueles que nos cercam, Senhor. Agradeço pela nossa casa espírita, que me trouxe a oportunidade de ver um mundo diferente, pela oportunidade de rever conceitos e me fazer uma pessoa diferente, pelas portas que se abriram, pelas amizades que surgiram. Peço pelo mundo, Senhor, por cada canto de dor, por cada sofrimento, por cada pessoa, por cada um que atravessa dificuldades, seja na saúde, a falta de alimento, a falta de amor, a solidão, que todos eles sejam tocados, Senhor. Que almas caridosas, Senhor, a serviço do Cristo, encontrem os meios de chegar até esses corações, trazendo paz, tranquilidade e serenidade, levando o consolo, Senhor, levando o teu conforto a cada um deles. Que nosso Pai possa iluminar o nosso planeta nesse momento de tanta turbulência.
trazendo a serenidade, o equilíbrio e a paz a todos os corações que precisam e que necessitam, Senhor. Rogo a Ti, Senhor, que esse momento seja passageiro, que deixe o ensinamento que foi necessário, mas que ele passe, para que as dores alheias, Senhor, sejam superadas, para que a humanidade caminhe e dê um passo à frente, melhorados, recuperados. Enfim, Senhor, que a Tua paz esteja dentro de cada um de